Ei, em algum momento da sua vida você já se sentiu estagnado? Parece que nada sai do lugar? E eu não estou nem falando de uma fase que as coisas estão ruins. Talvez você esteja vivendo uma fase muito melhor que a anterior, com menos sofrimento, com menos escassez, mas ainda rola aquela frustração porque não é onde eu gostaria de estar e parece que eu não consigo ver uma projeção para chegar aonde eu tanto almejo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu gosto de chamar essa fase de fase do nada. E a ideia de gravar esse vídeo veio de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho, que estava meio ansioso para dar o próximo passo, e Deus me lembrou de uma fase que eu passei por isso, e eu compartilhei com ele, e agora eu senti no coração também de gravar e compartilhar com vocês também. Até porque todo mundo em algum momento já passou por essa fase. E se você não passou, é muito provável que ainda vá passar. Então é importante que você esteja munido da palavra de Deus para que você não reprove por causa de comportamentos. Como base bíblica para essa nossa conversa, eu vou usar o primeiro livro de Samuel, dos capítulos 27 até o 30, onde é narrada uma fase da vida do rei Davi, que ainda não era rei, na qual ele precisou fugir e se refugiar em terras inimigas. Saul estava perseguindo, querendo matar ele, então ele vai para Gate, terra dos filisteus, os principais inimigos de Israel. Naquele momento, e o rei Aqui simpatiza com Davi e cede uma terra para ele, chamada Ziclag, para que ele vá junto com seus valentes. É interessante já que o nome Ziclag, na origem etimológica da palavra, tem como significado serpentinosa, sinuosa, né? Aquele zigue-zague. E nesse período que Davi estava em Ziclag, não há relatos históricos que nenhum dos seus 77 salmos foi escrito naquele momento. É como se ele vivesse um momento do nada ali, de estagnação, um jovem que recebeu uma promessa que reinaria, agora está refugiado na terra do inimigo e os dias estão passando. Esse período durou 1 ano e 4 meses. Durante esse momento, Davi teve que aprender a lidar com o vácuo temporal de acontecimentos. Algumas negativas, onde ele se oferece para ajudar o rei Aquis numa luta justamente contra seu povo, Israel. O rei Aquis gostava de Davi, ele tinha o brilho do Senhor, né? Então o pessoal simpatizava com ele. Mas os seus conselheiros e oficiais de guerras reprovaram. Até porque é óbvio, vai que Davi, no meio do caminho, vira casaca e ajuda Israel? Sem contar que ele tinha derrotado o campeão deles, Golias. Então, o pessoal não gostava de Davi. Então, Davi volta com a reprovação dessa proposta que ele faz, e isso foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido na vida dele. Porque nessa batalha, Saul caiu e sua família. Se Davi tivesse lá, talvez ele tivesse uma reprovação popular do povo por ter lutado ao lado dos inimigos. Além de que quando ele volta para Ziclag, ele vê que os amalequitas, um povo inimigo, atacou sorrateiramente, queimou a cidade, levou as mulheres e os filhos dos guerreiros. Davi quase é apedrejado, mas ele se reanima no Senhor, consegue recuperar tudo que tinha e depois o trono que havia lhe sido prometido, ele recebe. Davi ele precisa lidar com o tempo onde ele queria trabalhar, queria fazer as coisas, e Deus fechou o coração de pessoas que não teriam que ajudá-lo. E isso às vezes se aplica a nós. Eu quero falar agora do testemunho que eu contei para esse meu colega de trabalho, e espero que edifique a vida de vocês e cause uma reflexão. Em meados de 2020, naquele tempo pandêmico, a minha equipe cresceu bastante. Eu desempenhava o papel de analista pleno, já sonhando e olhando para a posição de sênior. A empresa cresceu, teve um boom na minha área, chegou muita gente nova, onde eu comecei a treinar, me destacar, e eu estava muito crente que havia uma promoção o quanto antes. E no feedback que eu tive com a minha gestora, eu ouvi algo que me desanimou muito. Ela disse que eu estava mandando bem, ela me elogiou, me encheu de elogio, mas que eu tinha que continuar, mas eu não estava pronto para dar o próximo passo. E eu até fiz a pergunta, mas o que, que falta para mim dar esse próximo passo? Ela falou, não falta nada, só continua. Só que na minha imaturidade, eu não soube entender
lidar com esse cenário. Porque há formas de você lidar com isso, até se for o caso de você procurar uma outra oportunidade, você tem esse direito. Mas aquilo me deixou tão afoito, tão frustrado de ouvir aquele feedback, que isso foi acho que em março ou maio, eu não lembro agora, mas no final do ano eu estava sendo transferido para outra área com problemas de comportamento. E aí eu tive que trabalhar nessa outra área mais um ano, fiz um trabalho bom, e o meu outro gestor da outra área, quando foi conversar comigo, novamente me deu um feedback. Lê, continua do jeito que você tá, não tá faltando nada. Dessa vez, mais maduro, eu me mantive e depois de 3 meses eu fui promovido. Mas aí eu parei para olhar, se passaram quase 2 anos da primeira vez que eu ouvi esse feedback e eu não soube lidar com o tempo do nada, com apenas continuar trabalhando e fazendo o meu trabalho com excelência. E tá aí um ponto onde a gente acaba muitas vezes sendo reprovados, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente começa a querer pôr a mão, a gente começa a se afobar, deixa a frustração transparecer e acaba fechando portas. Então, a ideia dessa conversa é trazer essa reflexão. Quantas vezes nós fechamos portas porque a gente não conseguia lidar com o tempo de silêncio? Há momentos na vida que a gente só precisa continuar fazendo um bom trabalho, confiando que Deus abrirá as portas. Nessa fase do nada, a gente se sente tentado, a gente sente que Deus não está agindo, que Deus está atrasado, a tomar as rédeas da mão dele e tentar fazer as coisas. Mas é a pior coisa que pode acontecer, pois Deus não premia a ansiedade. O ansioso cristão, eu acho que é o ansioso que mais sofre, porque Deus, ele não vai liberar as bênçãos em nossas vidas se nós tivermos comportamentos ansiosos. Porque, para quem é pai, você concorda comigo que se você premiar um comportamento errado, você está incentivando a pessoa a continuar assim? Então Deus, como um bom pai, vai deixar a gente dando voltas ali. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. Espero que Deus venha tratar o coração de todos vocês, que esse testemunho, essa conversa aqui possa agregar na sua vida. E eu já convido você a deixar um comentário se você passou por um período do nada aí e como foi que você lidou com isso. Você confiou em Deus e esperou? Ou você foi igual eu, tentou fazer do seu jeito e precisou dar mais uma voltinha para aprender que tudo está debaixo da mão de Deus? Amém?